Olá, pessoal, muito boa noite para você que acompanha a live do Futebol do Norte. Hoje é um convidado especial e também convidados para que possam compor essa janela na live do Futebol do Norte, assim nós possamos falar a respeito de futebol, de gestão no futebol, tá certo? Eu me chamo Amarildo Silva e é um prazer estar com você. Eu já aproveito e insiro, quero informar que vai estar conosco o professor de Educação Física, o meu amigo Ariovaldo Malísia. Já vou inseri-lo aqui na live. Muito boa noite. Já o Ariovaldo nos cumprimenta. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Amarildo? Boa noite. Boa noite. Tudo bem. É um prazer também aqui conosco. É verdade, tem um pequeno delay. Deixa eu chamar aqui o Alexandre para também participar conosco. Alexandre Almeida, meu amigo, meu parceiro, idealizador do Futebol do Norte, seja bem-vindo a essa live com um convidado mais do que especiais, né? Alexandre Almeida, do Futebol do Norte de Porto Velho, Rondônia. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Amarildo? Boa noite também ao nosso Ariovaldo Malísia. É um prazer falando com a gente pela primeira vez e hoje aqui com um convidado mais do que especial para tratarmos sobre futebol, sobre gestão e falarmos sobre demais coisas e também sobre o nosso futebol. Quem sabe ele nos surgir algumas ideias para que nossos clubes possam fazer esse trabalho também juntamente com o que é aplicado pelos ensinamentos do João Paulo Medina. Perfeito. E claro, o outro convidado, eu já insiro ele aqui conosco, é meu amigo, treinador de futebol, Olavo Dantas. Boa noite, Olavo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Amarildo. Boa noite, professor Almeida, né? Boa noite, professor Ariovaldo Malísia. Realmente é um prazer estar participando mais uma vez do encontro, né? E hoje, como o Alexandre bem falou, recebendo um convidado mais especial, que é o professor João Paulo Medina, realmente uma referência do futebol nacional, não só futebol internacional, é uma vasta experiência tanto das 4 linhas como fora das 4 linhas. Então, realmente é um time de muita satisfação estar participando e também agradecer aí os nossos ouvintes, né, o pessoal que nos acompanha, ficar mais uma vez com a gente aí, fazer as perguntas, para o crescimento da colocação do futebol local, do futebol regional. Perfeito. E claro, o nosso convidado de hoje, o professor João Paulo Subirá Medina. É um ex-preparador físico, mestre em educação, professor, CEO da Universidade do Futebol, já conhece Manaus. O Ariovaldo também vai contar o que o trouxe aqui a Manaus. A propósito, quem pode falar melhor do professor João Paulo Medina é o Ariovaldo Malísia. Malísia teve contato direto com ele quando estagiou no São Paulo. Tudo bem, Malísia? Tudo bem, Amarildo? João Paulo, um abraço para você. É bom. Um abração, Ari. Virtualmente. É isso aí. Prazer estar falando com você. De alguma forma, Medina, um abraço para você, viu? Obrigado, Ari. O teu som tá meio truncado, né? O do Olavo também. Não sei se vocês conseguem melhorar a qualidade do som. Viu, Olavo? O seu também tava meio abafado aí. Não sei se vocês têm como dar uma ajustada aí para a gente ter uma entrevista que flua melhor aí nas perguntas e respostas. Mas, Amarildo, é um prazer, né? É um prazer estar participando do programa com vocês aí, com o Ari, velho amigo, né? O Alexandre Almeida, que, segundo você disse, é o idealizador desse programa, né? Desse canal, e o Olavo Dantas, né? Que deve ter uma rica experiência aí como treinador e vai aí animar a nossa conversa aí com as perguntas. Eu estou à disposição de vocês e é um prazer mesmo enorme estar falando com vocês.
Claro, eu convido o Ariovaldo para fazer uma breve apresentação, em particular daquilo que muitas vezes o currículo ele não destaca, né, Ariovaldo? Só a convivência, a vivência, a amizade próxima é que pode permitir muitas vezes que se revele quem é o nosso entrevistado de hoje. Maurício, vamos tentar resumir aqui a minha ligação com o João Paulo Medina. Ela se iniciou na década de 70. Eu estava saindo da faculdade, né? Assumi como preparador físico do Nacional. E nessa época, o Nacional contratou um treinador de São Paulo, da Ponte Preta, chamado Ilso Neri, que era muito amigo do Medina e tinha trabalhado com ele da Ponte Preta. Fomos campeões aqui, tá? Apesar do conhecimento ser um pouco limitado, né? Mas fomos campeões. Quando o Ilso Neri voltou para São Paulo, ele teve a iniciativa de me convidar para estagiar com o Medina no São Paulo Futebol Clube. Eles eram grandes amigos. Então, eu falei, olha, se você conseguir, eu vou. E 15 dias depois, mais ou menos, ele me liga de volta, me dá um contato do Medina. Liguei para o Medina e aí eu fui para São Paulo. Foi muito bem recebido, um dos melhores na época. Eu penso que era referência em termos de organização do São Paulo Futebol Clube. Deu muita sorte de ter conhecido o Medina, o Rubens Minelli, né, que ainda, para mim, é um dos melhores treinadores do Brasil, e conhecer a estrutura do São Paulo, a organização do São Paulo Futebol Clube. E eu passei lá quase 4 meses, de volta para Manaus. Após um período de 60 dias, o Medina me liga, para minha surpresa, me convidando para fazer parte da comissão técnica que iria fazer um trabalho na Arábia Saudita, no Oriente Médio, a nível de seleção. Me convidou, aceitei na hora, claro, óbvio, e aí se iniciou uma amizade profissional muito boa. Sou muito amigo do Medina, a gente está sempre se falando, e é uma pessoa super especial, um baita profissional, ultra competente, muito organizado, trabalha em cima de planejamento, trabalha em cima de organização, coisa que falta no Brasil ainda hoje, né? Então ele é uma pessoa especial. Medina é algo assim que o Brasil deve respeitar e muito. O futebol brasileiro deve respeitar e muito. Eu posso continuar, Amarildo? Pode, por favor. Medina, eu queria te parabenizar. Mais ou menos 50 dias atrás, eu vi uma entrevista do Tite, talvez acho que nessa dele. Posso falar, aposto, não? Estamos ouvindo, Ari. Medina? Sim. Está ouvindo? Estou ouvindo, estamos ouvindo, sim. Está ouvindo. Então tá. Há mais ou menos 50 dias atrás, por aí, vou continuar levando, o delay está grande. Então, eu vi o Tite fazer um elogio para você no site Universidade de Futebol. Ele, na época, no momento da entrevista, ele colocava que todas as pessoas envolvidas com futebol, na área da gestão ou na área do campo técnico, deveria acessar o seu site, porque, segundo ele, é um único Brasil com matéria específica voltada para o futebol profissional. E eu fiquei muito contente com isso aí, porque eu acho que um elogio do Tite, né, eu acho que engrandece qualquer pessoa. Claro, você por ser super especial, né, talvez não, mas essa colocação do Tite me deixou muito alegre, muito contente, porque é um elogio do mais alto gabarito. Prova que você está certo na sua trajetória quando você criou a Universidade de Futebol. Então, os meus parabéns.
Obrigado, Ari. Obrigado. Eu soube mesmo que ele fez uma referência aí recentemente, né? Mas eu acho que, sabe, isso é gratificante realmente, né? Profissionais do nível do Tite, né? Treinador da nossa seleção brasileira. E a gente está, né, Ari, aí na estrada há muito tempo, né? Desde aquela época do São Paulo até hoje a gente milita aí, né? O nosso projeto há 17 anos, vamos completar agora 18 anos, é muito em função desse projeto da Universidade do Futebol, né? Nós já estamos aí há 17 anos buscando promover a discussão, a reflexão em cima dos problemas do futebol brasileiro e mundial, né? Acho que um ponto de mutação, vamos dizer assim, né, que representou muito para uma sacudida muito grande, né, de coisas que a gente já vinha falando, mas ainda não sensibilizava as pessoas, foi o 7-1 na Copa de 2014. Né? Eu acho que aquilo ali valeu mais do que todas as advertências que a gente vinha fazendo sobre o amadorismo do futebol, né? Sobre a falta de uma profissionalização maior de todos os setores da preparação, né? Nesse esporte que apaixona não só os brasileiros, mas apaixona o mundo todo, né? Não é exclusividade nossa brasileira ter paixão pelo futebol. Hoje, com o mundo mais globalizado, cada um de nós aqui presentes, todos aqueles que estão nos acompanhando, ouvindo, né? Eles sabem disso, né? Todos nós sabemos que a globalização escancarou assim, uma série de coisas, né? E mostrou, né, o quanto a gente tem que realmente correr atrás aí do prejuízo, né, de muitos anos de amadorismo, sem dar a devida atenção, não só para as questões técnicas do futebol, mas também para as questões administrativas, da governança dos clubes, né? E, fundamentalmente, para a própria dimensão política do trabalho, né? A gente tem aqui no Brasil uma aversão quando se fala em política, né? Porque a gente sempre associa a política com a politicagem ou com a má política, né? Mas se a gente deixar para esses maus políticos fazerem o trabalho, nós realmente não vamos avançar, né? Então nós temos que pensar assim em política, mas de fazer a boa política, né? Não só no futebol, mas também no nosso país, né? Eu acho que é por aí. Mas eu fico muito sensibilizado assim, quando pessoas como o Tite, como você também, né, Ari, que acompanha o trabalho da gente, torce para a gente sabe, né, tocamos, né, agora mesmo em 2019 tivemos prestando uma consultoria no Clube Atlético Paranaense, né, ficamos lá um ano e é gostoso ouvir assim, né, toda semana lá ia ter jogo, recebia uma mensagem carinhosa aí do Ari, torcendo para que o trabalho pudesse ser bem sucedido, né? É muito legal a gente ter isso. Eu acho que é o pagamento do esforço que a gente tem aí no futebol. Estamos completando aí 50 anos de futebol, viu, Amarildo? 50 anos de estrada, não é pouco, viu? Alexandre, Olavo também que estão nos acompanhando aí. Mas estou à disposição para as perguntas que vocês quiserem formular. Não estou ouvindo, gente. Se a mesa me autorizar, eu faço a primeira pergunta. Vamos lá. Eu posso fazer uma pergunta, Comedino? Eu acho que o Alexandre está tentando falar. Eu posso fazer a pergunta, professor? Pode. Então vamos lá. Professor, primeiramente é um prazer. Okay. Professor, primeiramente é um prazer, né, ver o senhor. Eu fui aluno do senhor na primeira turma que o senhor teve lá no CDF Academy, do professor João Torres, do professor Mauro Pimenta, e ali com certeza, né, tendo a oportunidade de convir, o senhor realmente viu, né, o profissional que o senhor é, realmente um profissional de primeiro nível, um manager, né, um camarada assim, pode ser, como o professor Evaldo bem falou,
grandes contribuições do futebol brasileiro e do futebol internacional. Eu ia fazer uma pergunta para o senhor, mas o senhor já respondeu, né? A questão do 7-1, a questão das mudanças. E eu aproveito para fazer uma outra pergunta. Quando o senhor percebeu a necessidade da fundação da Universidade de Futebol, né, para essa situação de nós sair do amadorismo e uma questão mais profissional, e o que o senhor vê hoje, né, uma pergunta um pouco mais ampla, como o senhor vê hoje o nível do Brasil, os profissionais que trabalham tanto dentro das 4 linhas, eu falo treinadores, preparadores físicos, treinadores de goleiro, e dos profissionais que trabalham fora das 4 linhas. O que o senhor vê hoje em questão de gestão dentro do futebol brasileiro? Obrigado. Agradeço a sua pergunta, Olavo. Ela me dá uma oportunidade para falar um pouquinho, né? Primeiro, a questão da ideia da Universidade de Futebol foi justamente, né, isso ocorreu lá, eu estava na época, trabalhava no Inter de Porto Alegre, 2000, 2001, até antes eu tive uma passagem em 97, 96, 97, depois 2000, 2001, mas que eu já era coordenador técnico, era, na verdade, na minha passagem pelo Inter, eu já exerci essa função que hoje é chamada de executivo de futebol, né, de diretor executivo. Na época a gente chamava de coordenador, né, geral, né, do futebol, e eu sentia, Dantas, essa necessidade de a gente se preparar melhor para o futebol, para trabalhar no futebol. O futebol sempre foi assim caracterizado por algo que não é necessário estudar, né, que você já nasce, né, jogando futebol, né, e eu não via dessa forma, né? Eu achava que cada vez mais a gente tinha que... Eu mesmo fui de formação preparador físico, o Ari também tem essa mesma formação e vai concordar comigo. Você, Olavo, não sei se fez educação física ou já seguiu direto para a formação de treinador, mas a gente nota que mesmo o preparador físico, que se exige a escola de educação física, né, para você se tornar um preparador físico, na escola de educação física você não aprende a ser preparador físico de futebol. Você aprende generalidades, né, coisas importantes, né? Mas o futebol mesmo em si, você tem noções muito genéricas, né? Então, veja, se até o preparador físico, que já tem uma formação, uma escola, ele entra para o futebol despreparado, imagina as outras todas as profissões, né? Então, né, o médico, o fisioterapeuta, né, o psicólogo, nenhum desses profissionais tem no currículo uma formação específica. Agora, cada vez mais, né, a gente vê cursos, vê especializações, né, mas naquela época era muito menos, né? Então, essa foi uma parte da tua pergunta, eu acho que foi por aí. Então, em função disso, a gente se sentiu estimulado para abrir uma plataforma aí para convidar a comunidade do futebol para discutir o futebol nas suas diferentes dimensões. Essa foi, assim, de uma forma bem resumida, a razão, né, o motivo que me fez criar a Universidade de Futebol. Em relação à segunda parte da sua pergunta, da formação, né, dos profissionais hoje, eu acho que de um tempo para cá caiu a ficha. Acho que continuo reforçando que o 7-1, já tínhamos tido alguns sinais antes, né, Olavo, né? Antes a gente já tinha tido algumas derrotas aí que já deram sinalização, né, para o Santos, né, com o Barcelona, entre outros sinais que a gente já tinha visto, e a gente acompanhando também o que os outros países vinham fazendo. Isso a Universidade de Futebol faz há muito tempo. A gente percebia um descompasso entre o que os outros países estavam fazendo, né, principalmente na Europa e não só, e aqui no Brasil, né? Mas os alertas não valem muito se você não sofre um choque, assim como foi realmente
o 7-1, que eu considero assim, um absoluto acidente, né, de percurso, né? Vai jogar aí 10 vezes Alemanha e Brasil, dificilmente a gente vai ver um placar, foi um acidente, mas eu costumo dizer, né, eu dou aula lá, como você foi, né, aluno lá do curso da CBF Academy, né, eu falo lá, né, sem assim, nenhum medo, né, que eu falo assim, bendito 7-1, né, Olavo? Porque se fosse 1-0, 2-1, perder nos pênaltis, talvez a gente não ficasse tão atentos, né, como a gente ficou a partir de um resultado tão assim, desastroso, né, para o Brasil, como foi aquele 7-1. Acho que foi, no meu modo de entender, foi bem-vindo no sentido de a gente acordar para a realidade nossa e ver que a gente tem a necessidade de se preparar melhor para esse cenário, né? Em relação aos treinadores, né, especificando um pouco a tua pergunta, né, eu vejo assim, a partir do próprio movimento da obrigatoriedade de fazer cursos, né, isso tem qualificado bastante, né, o treinador brasileiro, que já potencialmente ele é muito calejado, né? Você que é um treinador, há quanto tempo você é treinador, Olavo? 10 anos. Quanto? 10 anos. 10 anos, né? Então, você já tem aí um percurso, né, suficiente para perceber que é muito árduo o caminho da função do treinador, né? E hoje, particularmente, eu acho que ainda é mais difícil, né? Na época como o Ari falou, na época que o Minelli era o treinador, o Minelli me contava, né, que antes de a gente trabalhar lá juntos, né, Ari, você deve ter ouvido essa história dele, ele, quando começou a carreira dele de treinador, era ele, né? Ele era o preparador físico, ele era o nutricionista, ele era o psicólogo, ele era o nutricionista, era tudo, né? Então, até poucas décadas, então, a realidade era outra. Hoje não, hoje tem a influência de muitos, né, muitos elementos, né, no clube, dependendo do seu tamanho, né, mas por menor que seja o clube, a estrutura ela é complexa, né, ela envolve a presença e a participação de diferentes profissionais, né, e é preciso você ter preparo, não só o preparo da sua especialidade, mas você tem que ter o preparo também para lidar com a alta performance em equipe, né? E isso, aproveitando aí o exemplo que o Ari deu, né? O Tite é um exemplo desse treinador, né? Ele tem uma matéria, até que a gente gravou, e tem nos nossos cursos na Universidade de Futebol, curso de gestão técnica, o Tite, ainda no Corinthians, né, ele mostrando, tinha lá um elenco com 34 jogadores e 70 profissionais atrás dele, né, com vários preparadores físicos, com vários fisioterapeutas, né, com roupeiro, com seguranças, enfim, 70 profissionais. Quer dizer, tem mais profissionais, né, tem praticamente assim, para cada atleta, 2 profissionais da comissão técnica, né? Dado o grau de sofisticação que atingiu o alto rendimento, assim, pelo menos assim, nos grandes clubes, né? A gente sabe que os clubes pequenos ainda têm muita dificuldade, né, de sustentar uma estrutura cara, né, como é que é no futebol profissional. Não sei, Olavo, se respondi a tua pergunta, se faltou algum detalhe, você fique à vontade aí para a gente completar e bater esse papo. Perfeito, professor, perfeito, muito obrigado. Também. Perguntar agora do professor Medina, agora com o áudio restabelecido, professor. Um prazer falar contigo. Sou o idealizador do site Futebol do Norte, juntamente com o Facebook, Amarildo, trabalhando junto também, junto nessa questão das entrevistas. E o que eu quero saber do senhor é o seguinte: como e por que surgiu a necessidade de se criar a Universidade do Futebol? E por que você acredita que se demorou tanto a esperar tanto o 7-1 para poder se pensar em fazer o futebol de uma forma diferente?
Então, Alexandre, primeiro, parabéns, né, pela iniciativa de você abrir. Eu acho que esses espaços assim para a gente discutir o futebol, né, são canais também para a gente poder avançar, né? Eu acho que na medida que o próprio a própria audiência do programa, né, se interessa pelo assunto, se participa, eu acho que a gente ajuda a contribuir um pouco para a gente pensar o futebol num nível como deve ser, né? Então, eu acho que te parabenizo por isso, e também respondendo a tua pergunta, eu acho que é uma questão muito dos nossos hábitos, dos nossos costumes. As mudanças, elas não se dão da noite para o dia, né? Elas não se dão porque alguém fala que aquilo é importante, né? E eu dei o próprio exemplo, né? Gente com grande tempo de estrada, de experiência, outros profissionais junto com a gente, falando, alertando, né? Não adianta, né? Às vezes a coisa muda quando realmente escancara um acidente, né? uma tragédia, e aí a gente desperta para... Eu acho que é entender isso, né? Não vou, né? Não vou condenar isso, porque a gente só muda realmente, né? Quantas pessoas, né, que estão cheias de saúde aí, de repente tem uma doença, um câncer e tal, e a vida dela, às vezes, começa para valer depois de ter superado uma doença trágica, né? Ele começa a pensar, repensar a sua vida, né? Coisas que ele nem pensava, não sensibilizava a pessoa, ela passa a ter mais qualidade de vida, às vezes até depois de um período assim, né, trágico, de uma doença que coloca a vida da pessoa em risco. Então, acho que esses acidentes são às vezes, providências que surgem, né, na nossa vida para a gente melhorar, né? E eu acho que foi um pouco essa demora, viu, Alexandre? Essa demora é porque não acontecia coisas evidentes como aconteceu com o 7-1, para a gente despertar de que alguma coisa estava errada, né? E continua, né? Muita coisa. Eu vejo, por exemplo, aproveitando o gancho da tua pergunta, para passar para um plano mais assim da governança mesmo dos clubes, né? Veja que hoje ainda as estruturas organizacionais dos clubes são assim, do executivo para baixo, do diretor de futebol que é remunerado para baixo, são profissionais. Dali para cima, o pessoal que manda é tudo amador, né? É tudo amador, né? E tem amadores abnegados que dão uma contribuição para o clube. Não estou condenando esses dirigentes, né? Como alguns chamam pejorativamente de cartolas, né? Eu tenho o maior respeito pelos dirigentes, né, amadores, porque eles são fruto dessa estrutura, né? O que a gente precisa é ter um trabalho para mudar essa estrutura, né? E ter mais profissionalismo. Agora mesmo está correndo, né, em Brasília um projeto de lei que parece que nos próximos 2 meses ela vai deixar de ser projeto de lei, né, e vai se transformar na possibilidade, não na obrigatoriedade, mas na possibilidade dos clubes se transformarem em empresas, né? E não que empresa seja a solução de problema nenhum, né? Porque empresa também quebra, empresa também entra em falência. Mas você cria um modelo, né, que é o que o mundo inteiro faz, né? Na Europa, por exemplo, todos os clubes são dentro desse modelo, com exceção de 3 ou 4, que salta aos olhos aí, é Barcelona e Real Madrid, né? Os outros todos têm investimento, né? Você não faz futebol profissional sem recursos financeiros, né? E que investidor vai botar dinheiro na draga que estão os clubes do futebol brasileiro, né? Então, né, se o 7-1 foi um alerta no sentido técnico,
a gente está precisando aí de outros alertas, né, na questão da governança dos clubes, né? Se a gente não tiver gente, né, pode ser até a partir desses abnegados, né, diretores estatutários, né, a liderança, né, mas para tornar os clubes atraentes para o investidor, né, e não aí herdando dívidas impagáveis, né, que como a gente tem hoje centenas de exemplos, né? Bem, nós estamos com o professor João Paulo Medina. Nós tivemos uma pequena queda de energia aqui em Manaus, tá bom, professor? Aqui na minha região, na Zona Sul, ainda bem que não é na região do Alexandre, que é Rondônia. O Alexandre está em Porto Velho, Rondônia, e o Olavo Dantas, ele está ali na Zona Oeste de Manaus. O Ari, acho que ele pegou carona comigo. A extensão da Zona Sul teve uma pequena queda de energia. Talvez eu corra o risco de ser redundante na pergunta por conta da minha ausência. Quero cumprimentar aqui o Gel Silva. O Gel é da franquia do Flamengo, aqui em Manaus, está acompanhando o programa. Obrigado, Gel. O Roberto Azevedo está em Parintins, de cumprimenta também aqui o Léo Rodrigo Nascimento, está da Espanha. Eu vou até colocar aqui o comentário dele. Desde a Espanha, que show de sabedoria, hein? Léo Rodrigo Nascimento. Futebol do Norte é show. É o comentário do Roberto Azevedo, nosso amigo Beto Pupunha. Excelente reflexão. É a colocação feita do... Deixa eu colocar aqui o comentário dele, vai já pintar na tela. Acionar aqui o comentário dele. Vejamos, eu tenho uma pergunta para fazer para o professor João Paulo Medina. Professor, essa distância que existe entre... Nós sabemos que existe a primeira, a segunda, a terceira e a quarta divisão do futebol brasileiro. E eu costumo dizer aqui no Amazonas, quando os estaduais servem de seletiva para indicação para a Copa do Brasil e, consequentemente, servem de seletiva para indicação para a Série B. A Série A é a sua seletiva para a Sul-Americana e, consequentemente, para a Libertadores da América. E nós sabemos que existe uma paridade muito grande entre futebol da região norte até mesmo do Nordeste para chegar até uma Série A, a uma primeira divisão. Isso será possível um dia? E se é possível, qual ou quais os caminhos que essas regiões, em particular a região norte, têm que tomar? Ou conceitos que têm que ser revistos? Olha, Amarildo, a tua pergunta ela é muito boa, é uma pergunta que sempre a gente se faz, não só, né, em relação ao desenvolvimento do futebol no norte, no nordeste, no centro-oeste, enfim, no país todo, né? Eu acho que esse é um movimento, né? Não há mágica, não há... Eu antigamente achava que, né, mudei o meu pensamento de algum tempo para cá, né? Eu achava assim que para mudar o futebol brasileiro a gente tinha que ter dirigentes né, preparados, iluminados e que tivessem noções de planejamento para poder planejar um futebol brasileiro melhor, né? Hoje eu penso um pouco diferente. Enquanto eu acho que o movimento maior ele se dá até de baixo para cima do que de cima para baixo, sabe? E veja só, esse é o exemplo que eu dei, né? Você pega um organograma aí de um clube de futebol no Brasil, você vai ver essa anomalia, né? De visão profissional, né? Mas quanto mais capacitados são os profissionais, né, esteja ele em que nível hierárquico estiver, a pressão, né, porque o entendimento do que seja um futebol no século XXI, ele se torna mais claro, né? Não adianta a gente ficar fazendo discurso de 20, 30 anos atrás, o futebol que era jogado antes,
O mundo mudou, o futebol mudou, né? A realidade mudou, né? O entretenimento mudou. Hoje nós não temos mais a concorrência só com outras modalidades esportivas ou só com clubes do futebol brasileiro. Hoje a concorrência é global, né? Hoje, cada vez mais, você vê gente que é apaixonada pelo futebol tendo preferência para assistir a Premier League, para ver o Barcelona, o Real Madrid, né? o Bayern de Munique. A gente tem que entender esse mundo primeiro, né? A partir desse entendimento, você como profissional também você se coloca melhor, você consegue, vamos dizer assim, fazer até mais pressão sobre os dirigentes para que essas mudanças ocorram, né? Claro que seria ilusão achar que só com esse movimento a gente muda, mas enquanto isso está na nossa mão, fazer o que a gente pode fazer, né? Nós que estamos ali na base do trabalho, fazer o nosso melhor, né? E pressionar para que as coisas mudem, né? Eu vejo, né, a gente discute, por exemplo, né, o Ari é dessa época, a gente quanto tempo discute calendário, né, Ari, né, da inadequação dos nossos calendários, né? E ele dificilmente muda, porque não basta você só fazer um calendário para que todas as equipes, as 750 aproximadamente equipes profissionais que a gente tem hoje no Brasil, ela tenha campeonatos, né, o ano todo. Mas nós fizemos, inclusive, a Universidade do Futebol fez um trabalho junto com um movimento que teve em 2013, né, antes da Copa do Mundo até, a gente deu suporte a um movimento chamado Bom Senso Futebol Clube, que foi assim uma espécie de rebeldia de alguns jogadores de futebol em relação a dois aspectos, que era o calendário, né, uma equipe jogando, as grandes equipes, né, isso se dá nas grandes equipes, né, jogando cerca de 70, às vezes até 80 partidas por ano, né, e as equipes pequenas sem calendário, né, não precisa ir para regiões assim mais carentes do futebol. Eu vejo aqui no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, né, a gente detectou aí nesse estudo equipes pequenas no interior de São Paulo que primeiro faziam contratos bem pequenos para disputar o campeonato estadual aí da divisão, né, que tem a 1, a 2, a 3 e a B, né? A Bzinha que a gente chama, são 4 divisões também, e a gente vai estudar a situação financeira desses clubes, é muito precária. Então o que acontece? Eles fazem das tripas coração para manter uma equipe por alguns meses, acaba o campeonato, tem jogador com o sonho de continuar jogando futebol, vai ser motorista de Uber, vai ser mecânico, vai fazer qualquer trabalho aí para esperar uma nova oportunidade, né, no futebol. Isso é a realidade do estado de São Paulo, né? Então, imagina só, né, como é que a gente corrige isso, né? É uma situação que tem que ser resolvida coletivamente, pelos diferentes segmentos, né? Não tem uma mágica. O primeiro deles, que eu vejo, é o arcabouço legal, né? Que nós falamos já no momento anterior, né? Você tem que ter um arcabouço jurídico que sustente uma organização esportiva, né? Que dê base para você. Isso é o primeiro ponto, né? Para você tornar sustentável, seja o tamanho que for, né? A gente tem que estimular. Quando eu ouço alguém falando que tem que acabar com metade dos clubes do futebol brasileiro porque eles não têm competência para se sustentar, eu sou totalmente contrário a essa visão. Quem não tem condições de se sustentar são todos os clubes, inclusive os grandes clubes. Você pega um clube como o Flamengo, se não tivesse uma administração responsável, como o Eduardo Bandeira de Mello, né, botando ordem na casa, eles tinham, antes da gestão do Bandeira de Mello, tinha uma dívida de quase 1 bilhão, que muitos estudiosos, né, do assunto diziam que era impagável, né? E tinha lá uma receita de 200 milhões, né?
eles em pouco tempo, em duas gestões do Bandeira de Mello e agora dentro dessa gestão aí, eles praticamente inverteram isso, né? Eles têm lá uma dívida de 200, 300 milhões e uma receita de quase 1 bilhão, né? Veja, então é possível você botar ordem, mas precisa ter coragem, né? Precisa ter coragem. Eu me lembro que uma época nós trabalhando no Inter, né? E a gente fez esse trabalho na época, né? Em 2000, 2001, que não era popular, né? Porque nós não tínhamos dinheiro para formar um time que ganhasse campeonatos importantes, né? A gente apoiou o trabalho da base, né, formativo, né, num clube popular como é o Internacional de Porto Alegre, e preparando a estrutura para os próximos anos, pouco a pouco, a equipe se tornar competitiva, né? Mas isso não é popular, né? Quando no futebol você fala de um trabalho de médio e longo prazo, dão risada na sua cara como deram na nossa, né? Eu lembro lá uma época que o presidente do clube e o meu nome era colocado nos muros de Porto Alegre, fora Miranda, que era o nome do presidente, fora Medina, né? Por quê? Porque nós não estávamos com um time competitivo para ganhar, mas nós estávamos botando ordem na casa, né? Que dirigente tem coragem de fazer isso, ou tem condições de fazer isso? Você precisa ter convicção, né? E tendo convicção, independentemente da imprensa estar pegando no pé da gente, mas a torcida indo também nessa onda, a gente resistiu, né? Até eu me lembro quando perguntavam para mim, né? Quando então que o Inter vai começar a ter aspiração de buscar títulos importantes? Eu falei, dentro de 4 ou 5 anos, né? Nós estamos investindo aqui na base, estamos reestruturando, estamos pagando uma série de dívidas que o clube teve, que não nos permite, às vezes, até de pagar o salário dos jogadores, né? Nós tínhamos uma folha, né? Na época o Dunga ainda era jogador nosso, era um jogador mais caro, nós não tínhamos dinheiro para pagar ele no final do mês, né? Então tivemos que, inclusive, que acelerar até o encerramento da carreira do Dunga, né? Pois, felizmente, até depois disso ele se tornou treinador, né? E foi ser treinador, mas não tinha condições, né? Então, esse trabalho, vamos dizer assim, adequado, correto, ele às vezes tem que ser pago com um preço que pouca gente está disposta a fazer, né? Então, é um pouco nessa linha que eu vejo que há muitas coisas para a gente fazer, não tem uma fórmula pronta, né? Mas o que a gente está fazendo, né, de ter uma legislação mais adequada, continuar com esse movimento de profissionalização dos treinadores, que são os grandes gestores da questão técnica, da atividade fim de um clube de futebol, né? Gestores responsáveis, né? Vai automaticamente criar um ambiente favorável para investidores, né, trazerem recursos e a gente mudar de patamar aí ao longo dos próximos 5, 10 anos. Essa é a minha esperança, a minha expectativa, porque eu, né, a essa altura do campeonato aí, eu ainda está na frente aí de luta para um futebol brasileiro mais saudável e melhor. Te pergunto também, professor Medina, qual clube que te chama a atenção pelo trabalho desenvolvido aqui no Brasil e se você visualiza isso em algum clube da região norte. Lembrando que agora o Remo subiu para a Série B e temos tanto Manaus quanto o Paysandu na Série C. Uhum. Então, eu vejo assim... quem que fez a pergunta? Alexandre. Oi, Alexandre. Alexandre. Alexandre, eu vejo assim, de uma forma otimista até, né? Eu vejo mais assim na região do sul, né? A gente vê alguns clubes mais também na região mais central e mesmo no norte, nordeste, a gente já vê alguns dirigentes assumindo posturas diferenciadas. Eu estou ouvindo aí um barulho, aí, um ruído, que não sei se alguém está com... Isso, agora sim. Vocês continuam me ouvindo agora?
Sim? Ou cortou o meu som também? Estamos ouvindo perfeitamente. Tá bom. Estamos ouvindo. Então, tá, mas assumiu o ruído, né? Tá limpo agora. Então, eu vejo assim, tem alguns clubes, mais recentemente, tem na sua presidência, sim, gestores mais preparados, né? Eu vejo ali o Ceará, o Fortaleza. O presidente do Fortaleza, inclusive, foi aluno da Universidade de Futebol, né? E fez cursos com a gente. Tem vários outros dirigentes também que frequentam os cursos da Universidade de Futebol e buscam em outras, né? Hoje não existe só a Universidade de Futebol, já existem outras ofertas, o que é bom, né? Ter essa variedade de possibilidades para se prepararem, né? O Bahia, né, embora a gente costume avaliar a gestão pelo resultado de campo, né? E o Bahia está no momento passando por momentos bem difíceis, né? Mas o Guilherme Belintani é um outro treinador que representa, vamos dizer assim, uma nova geração de gestores, né? Não que a idade seja parâmetro, né? Mas a gente tem que acreditar nesses profissionais que trazem assim, né? essa energia, né? Mais característica da juventude, né? Então eu vejo o próprio, né, eu não tenho contato com o Remo, mas com o Paysandu, por exemplo, fomos procurados agora recentemente, né, para que a gente dê um curso. A gente tem um curso de gestão técnica corporativo para clubes de futebol que querem se preparar, que é difícil mesmo, né? Tem certas regiões do norte, no Nordeste, né? E aí Amazonas é um exemplo muito clássico, né? De dificuldades para você ter acesso a certos tipos de conhecimento que muitas vezes são centralizados em setores assim mais Rio-São Paulo, né? E regiões que são economicamente mais estruturadas, né? Então, isso é uma vantagem que a gente vê agora, né, na internet, no ensino à distância, né, da possibilidade de a gente levar conhecimento para as pessoas, para os profissionais, para aqueles que estão realmente interessados em se capacitar, via internet, né? Coisa que era praticamente impossível até um curto espaço de tempo atrás, né? Então eu vejo assim esse movimento, né, Alexandre? Eu já vejo esse movimento crescendo bastante, né? Tem muitos dirigentes já que se deram conta de que se eles não se prepararem, né, eles vão ficar para trás e vão sair do cenário em um espaço curto de tempo, né? Eu acho que já existe essa mentalidade e isso é um bom sinal. Bem, o nosso entrevistado de hoje é o professor João Paulo Medina, CEO da Universidade do Futebol. Olavo Dantas, contigo, Olavo. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, que de vez em quando vem à tona. E eu gostaria de defender do senhor. Devido à questão da formatura da Universidade do Futebol... Olavo, eu não estou ouvindo bem a sua pergunta. Está tendo ruído outra vez aí que não me tira a possibilidade de eu ouvir melhor. Você está me ouvindo melhor agora? Melhorou um pouquinho. Tira o fone, tira o fone, por favor. Tira o fone. Está me ouvindo? Vamos ver se melhora. Ouvindo. Desconecta o fone. Vamos ver se melhora. Você está me ouvindo, professor? Estou ouvindo. Então vamos lá, então. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor que às vezes vem à tona, né, em relação à questão do futebol brasileiro. Por que o treinador do futebol brasileiro tem uma certa dificuldade, né, estando nos grandes centros do futebol mundial, por exemplo, da Europa, né? Então, a gente vê, com todo o mérito que está colocando aqui a questão, se é o caso, se não é o caso, eu acho que é o caso. Nós temos vários treinadores, né, que estão vindo da Europa, portugueses,
no Brasil, qual a dificuldade do treinador brasileiro se estabelecer, principalmente no futebol europeu, no futebol asiático? Então, Olavo, bom, antes de responder até a sua pergunta, eu queria só fazer uma observação, né, para o Amarildo. Embora esteja ali no meu currículo que eu sou o CEO da Universidade de Futebol, mas recentemente a gente fez uma mudança na estrutura organizacional, tá? Eu sou... E é a Heloísa Rios, que é a nova CEO da Universidade de Futebol, tá? É uma parceira que esteve comigo, inclusive, trabalhando lá nessa consultoria no Atlético Paranaense, e ela é uma nova sócia nossa e assumiu como CEO, tá? Só essa observação aí. Mas voltando à questão do Olavo, né? Por que os treinadores brasileiros não estão mais presentes, né, no cenário europeu, né, principalmente europeu, né, porque eu acho que em outros mercados ainda a gente tem presença, né, o mercado árabe também já foi melhor, né, e hoje poucos brasileiros se deslocam para lá. Na China a gente tem também alguns, mas na Europa particularmente não, que é o grande, né, centro desenvolvido do futebol mundial hoje, né? Eu acho assim que existe um conjunto de fatores, né? Primeiro que o próprio preparo do treinador brasileiro, formal, vamos dizer assim, não que ele não tenha capacidade, não é isso que eu estou dizendo, mas a preparação formal, ela está sendo cada vez mais valorizada, né? Então, esse aspecto é um aspecto que pesa. A outra é que, às vezes, mesmo você estudando, existe, né, e a gente tem que ser também justo, né? Há uma certa reserva de mercado também para aqueles treinadores que têm a licença da UEFA, né? E eles se formam lá e dentro da maneira de operar o futebol na Europa, eles acabam abrindo mais espaço para os treinadores formados com a licença da UEFA do que de outras licenças, né? Embora a gente tenha aí algumas possibilidades que foram trabalhadas. O Brasil também, né? Eu dou, como disse, você mesmo se referiu, né, Olavo? Eu dou aula lá nas licenças da CBF Academy, e há um movimento para que o certificado da CBF também ele possa ser reconhecido, mas existem essas barreiras. Um outro aspecto é a dificuldade, às vezes, do brasileiro dominar com fluência outros idiomas, né? E isso é uma barreira, quer queira, quer não, né? Eu lembro, na Arábia a gente tinha e os intérpretes, né? Muitas vezes o intérprete era mais importante do que um assistente técnico, né? Porque a comunicação para o treinador é fundamental, né? Você tem que se comunicar, e hoje não adianta você só dominar as questões técnicas, né? Isso é uma coisa que eu me bato muito, né? O treinador ele tem que entender as dores do atleta, né? Todas as dores dele, existenciais inclusive, né? Eu acho que já está assim, caindo de moda o treinador que fala que ele não quer saber o que o jogador dele faz fora do treino, fora ali do ambiente de clube, né? Não. Ele está lidando ali com um ser humano. Quanto melhor é o ser humano, a possibilidade dele ser um melhor jogador é muito maior, né? É muito maior, né? Com caráter, com formato, com formação, com valores, né? Então eu acho que essas são assim, algumas das razões, Olavo, para que essa barreira que existe hoje, até maior do que em épocas passadas, né? Ela tende a se aumentar se a gente não reverter esse cenário, né? Se preparar melhor, né? Esse movimento de validação da certificação, né? Aprender os idiomas, né? Para o mercado que ele quer trabalhar, né? Tudo isso pesa, né? No conjunto Então não tem uma causa, mas acho que um conjunto de razões que são essas que, no meu modo de entender, né? São esses, né? Não sei se você pensa igual ou tem outro pensamento, ou complementa até alguma coisa que eu não falei.
Não estamos te ouvindo, Olavo. Teu som não está saindo. Está me ouvindo, professor? Agora sim. Eu estava vendo uma mudança, eu estava aqui no mundo aqui. Então, o próprio Tite deu uma declaração sobre isso, né? Que dificilmente ele aceitaria um convite para trabalhar no exterior devido à questão da língua, né? Então, acho que a língua também é algo que, por já ter experiência também de trabalho exterior, do professor Leovaldo, realmente o idioma é algo assim, que tudo faz uma grande diferença, né? Eu quero agradecer pela resposta. Tá bem. Tem uma pergunta que talvez o senhor já tenha respondido, mas eu vou colocar aqui a pergunta do internauta. É o Edilson Cardoso. A base precisa de muita atenção aqui no Brasil. Só assim poderemos sonhar com uma nova conquista do Brasil em uma Copa do Mundo. Se o senhor concorda ou não? De uma certa forma, o senhor respondeu a essa pergunta quando atentou para a colocação do Olavo, professor Medina. Não, mas acho muito interessante essa pergunta do Edilson, né? O Edilson que perguntou sobre a base, né? Acho que eu falei um pouco, mas não falei tudo, né, especificamente sobre a base, né? A base eu vejo como, realmente como fundamental, né? Fundamental, como o próprio Edilson citou, né? E acho que aí a gente precisa aprender muito a fazer esse trabalho. Eu sou, por exemplo, muito crítico, né? Acho, por exemplo, que o treinador que jogou futebol e estuda, ele leva uma vantagem até sobre aquele que só estudou, né? Eu acho que a experiência de ter sido jogador, aquilo traz assim alguns aspectos positivos para o treinador. Acho que também aquele que não teve essa vivência de jogador também pode ser um treinador bem sucedido, né? Mas vai faltar um pouco dessa experiência, né? Agora, não vejo mais espaço para um ex-jogador de futebol ser um bom treinador sem estudar, né? Isso impossível, né? Cada vez mais difícil, né? E ainda a gente tem esse problema na base, né? Como ainda não temos muito essa tradição de preparar, de se capacitar, de entender os processos de treinamento, de metodologia, de pedagogia, a gente acolhe o ex-jogador até pelo nome que ele representa, pelo símbolo, né, que ele possa significar, né, como figura que jogou e jogou profissionalmente. A gente normalmente coloca esses ex-jogadores na base, né, para aprender com a meninada, né? Eu acho isso de um erro assim monumental, né? Monumental, né? É preferível um professor de educação física lá trabalhando na base e esse ex-jogador, enquanto se prepara, ele pode estar ali, né, trabalhando como um assistente, talvez, né? Mas para que a gente tenha os cuidados necessários para a formação. Dou exemplo até do trabalho que a gente contribuiu lá com o Atlético Paranaense, né? Havia a equipe principal, né? Havia uma equipe de aspirante que representava até no estadual, né? A equipe principal fazia um preparo melhor para o brasileiro, para outras competições, e você dava oportunidade para esses jogadores que estão quase prontos para a equipe principal jogar no aspirantes, né? Aí tinha as categorias de base, que começava a partir dos 14 anos, né? 14, 15, 16, 17, 18, 20 anos, né? E a iniciação, que é um trabalho assim, indispensável, né? Quando você quer realmente interferir na formação de todas as etapas do atleta, né? Então, lá, os meninos de 9, 10 anos até 12, 13 anos, tinha lá todo um trabalho que tem todo
uma característica diferente, né? Você não pode botar um ex-jogador sem formação trabalhando com essa meninada lá, né? Porque tem todos uns processos, conhecimento de psicopedagogia, né? Do que você pode fazer em termos de exigências de competição, né? O menino tem ali que ganhar campeonato de fraldinha, de sub-7, sub-8, e precisa ter um especialista, porque, queiramos ou não, né, a gente tem os nossos filhos, os nossos netos, no meu caso, e se o meu neto vai disputar ali um campeonato, né, uma competição, jogar um joguinho ali a gente vai torcer para ele ganhar, né? Vai querer que ele seja campeão se tiver um torneiozinho, né? Então, veja, é toda uma sociedade que pede a vitória e, às vezes, a gente, se não tiver profissionais preparados para dar esse anteparo, né, você acaba matando até a possibilidade dessas crianças que são levadas a alto rendimento precocemente a desistir até no meio do caminho, tal as exigências que os adultos fazem em relação a essas crianças, né? Então, eu agradeço, né, a pergunta aí, porque dá oportunidade a falar um pouco sobre o que é a formação, pelo menos o que eu penso sobre a formação das crianças. Nós já estamos com praticamente 1 hora de programa. Eu quero agradecer a atenção destinada pelo professor João Paulo Medina. Olavo, Alexandre, a gente poderia sugar um pouco mais do professor Medina, mas eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, a participação, que vocês fizessem uma colocação final, para que a gente possa fechar o ciclo do tema de hoje, ou concluir esse ciclo, que a princípio seriam 40 minutos, viu, professor? Só que o assunto vai se estendendo e é impossível a gente determinar o tempo, ainda mais quando o assunto é futebol e existe uma pessoa do seu know-how, do seu gabarito, dando uma aula para nós. Olá, Alexandre, fique à vontade. Eu queria agradecer também, professor Medina, pela disponibilidade para estar conversando conosco aqui com o Olavo, com o Malísia, que inicialmente fez a introdução falando sobre o trabalho que desempenhou juntamente contigo, também junto com o Amarildo. E no sua despedida, eu queria que você falasse desse complemento que você falou ainda há pouco, talvez essa ideia de se colocar sempre o jogador profissional para se desenvolver na base, talvez poderia ser um dos erros do futebol brasileiro, para ele obter tal experiência para poder desempenhar um papel no profissional? Bom, Alexandre, eu não queria, eu enfatizei um pouquinho, né, talvez de forma bem contundente, né, através desse exemplo, mas a pessoa que está ali trabalhando com as crianças precisa estar bem preparada, né? Isso vale para o ex-jogador, vale para o profissional de educação física também, né? Porque não é o fato, né, como a gente estava falando, que frequentou uma escola de educação física que é já um certificado de que ele vai ser 100% um bom profissional, né? Então, eu acho que a gente tem que entender esse processo, né? E por exemplo, se o ex-jogador tem essa pretensão de ser treinador, ele vai ter que estudar, né? E vai ter que começar em algum momento, né? O clube, eu acho que tem o direito de acolher esses profissionais que têm essa paixão pelo futebol, querem continuar no futebol, e é muito bem-vindo, né? Mas não se pode abrir mão do estudo, né? E não diria, Alexandre, que essa é a grande causa. Não, tem muitas outras causas, né, que a gente tem que levar em conta, né? Esse é um exemplo que eu dei apenas, né? Mas há às vezes o próprio clube, né? Eu, por exemplo, quando estou em algum clube, eu estou orientando na própria universidade de futebol, alguém que para uma vaga para treinar a equipe sub-12, né? E manda um currículo com os títulos que ganhou nessas categorias, é um ponto de corte, né? Porque nessa idade, particularmente, não é idade para você
ficar buscando obsessivamente títulos. Não que eu seja contra essa mentalidade. Eu acho que a partir dos 14, 15, principalmente 15 anos, se o menino, a menina, né, quer ser profissional de futebol, tem que ter essa mentalidade de conquista, de competitividade, de vitória. Você não pode ficar nas categorias de base todas só jogando por jogar, né? Mas você tem que saber dosar isso aí, né? E tem que reconhecer também, né? Muitas vezes, por exemplo, isso acontece muito no sub-15, né? Que os clubes, para poder ganhar o campeonato, não botam aqueles meninos talentosos de 14 anos que estão começando na categoria. Não, bota os mais maturados, os mais altos, os mais fortes, os mais maduros, né? Que tem muito mais chance de ganhar o campeonato. Às vezes é esse menino mais assim de potencial físico, ele não vai se tornar um jogador mais talentoso, mas o talentoso que está ali na reserva dele que não vai jogar porque naquele momento a performance dele é inferior. Isso exige conhecimento, né? Então, alguém que não estudou esse assunto vai cuidar dessa categoria e às vezes pressionado por todo mundo, né, pelo dirigente, pelos pais, por todo mundo, para ganhar a competição, né, você deixa de fazer o melhor trabalho, né, com o objetivo quase que exclusivo de ganhar, e não de formar, né, tentando analisar todos esses aspectos, né. Mas acho que não é só esse problema, não, Alexandre. Acho que tem um conjunto, eu citei alguns deles, assim, na minha opinião, né? E respeito outras opiniões também. Vai contigo, Lava. Porque eu faço minha despedida aqui, né? Agradecendo o senhor por estar conosco, né? Disponibilizar aí o horário do senhor no sábado à noite, né? Estar com a família aí, passando toda essa vivência, conhecimento do senhor. Eu tive a oportunidade há 10 anos atrás de estar com o senhor na Grande Comari, sentado numa cadeira, né? E depois de 10 anos, né? Uma live aí, uma outra aula. Então, eu agradeço muito. Aproveito para parabenizar o Alexandre Almeida, né? A gente fica muito feliz com a iniciativa do Alexandre, com a questão do portal. Eu tenho certeza que o sonho do Alexandre, quem sabe um dia aí, né? O futebol do Norte, próximo da Universidade de Futebol, levando conhecimento, levando cultura, levando possibilidades, né? Sonhos profissionais, tanto fora do campo, dentro do campo. Então, aproveito para parabenizar o Alexandre, saber que os sonhos não são possíveis. Como o senhor bem falou, professor Medina, aqui na região norte, realmente nós temos algumas dificuldades, logística, distância, mas o Alexandre não deixa de sonhar, né? Então, o senhor começou, levando para toda a região norte do país. Agradecer ao Marildo Silva mais uma vez aí pelo convite, o professor Leovaldo também, que não está presente aí na tela, mas que possibilitou esse encontro, e a todo o pessoal que nos assistiu, que precisou mais uma vez aí a live aí. Um grande abraço a todos, um ótimo sábado, vamos nos cuidar. E com certeza aí a gente espera no ano de 2021 com muito futebol, muito estádio, a nossa cachaça, aquilo que nós gostamos. Um grande abraço a todos. Beleza, gente, eu agradeço. É só para efeito de registro. Desculpa, pessoal, só para efeito de registro, o Ariovaldo é de uma queda de conexão. Eu até disponibilizei uma mensagem. Só para efeito de registro, o Ariovaldo não conseguiu reconectar conosco. Por favor, Medina. Só agradecer ao convite, a Marildo, né, Alexandre, Olavo, foi um prazer, o Ari também, né, velho amigo. Agradecer aí a oportunidade de estar falando com vocês. Raramente a gente tem a oportunidade de falar com o pessoal aí do Norte, né, e essa foi uma oportunidade que me deu assim, muita satisfação, e agradeço aí a acolhida de vocês e a qualidade das perguntas também que vocês fizeram, né? E agradecer e fico à disposição aí para em outras oportunidades a gente falar. Eu queria aproveitar até, se vocês me permitirem, Marildo, né, Alexandre, de falar sobre
quem tiver interessado nesses assuntos, né, na Universidade de Futebol, na próxima terça-feira, às 8 da noite, a gente vai ter um bate-papo aí com pessoas que estejam interessadas em estudar o futebol, né? Nós temos aí algumas possibilidades, e eu vou estar falando um pouquinho mais sobre essa realidade do futebol brasileiro aí. Quem nos ouviu aí tiver interessado, mais uma oportunidade, é um encontro gratuito, né, que a Universidade de Futebol faz, e quem tiver interessado, eu estou convidando vocês aí para participarem. Vai ser um prazer ter pessoal representando aí essa região do país, né, nos nossos eventos, né. Agradeço muito e um bom final de semana para todos vocês, todos os nossos ouvintes. Professor, já estou inscrito já me inscrevi já. Tá bem. Deixei a banda passar não, já estou inscrito já. Bem-vindo. Tá bom então, gente, um abração. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer aqui o professor Medina, despedindo dele. Obrigado ao Olavo Dantas, né? Vejamos aqui, cadê o Olavo? Valeu, grande Olavo. Obrigado, Alexandre. Está funcionando aí, Alexandre? O professor Medina está acompanhando em off, claro. Disponibilize para a gente o folder, o cartaz que a gente divulga no Futebol do Norte, e confirme também a minha inscrição. Olha, você que acompanhou pela página do Futebol do Norte, algumas pessoas fizeram perguntas, não tinha como interromper, eu resolvi disponibilizar no ar, tá? Mas eu quero agradecer a audiência de todos. Eu espero que tenho certeza que o conteúdo foi de suma importância, e espero que quem acompanhou possa ter absorvido e aproveitado ao máximo. Tá certo? O professor Medina que está me assistindo disponibiliza para a gente o cartaz, tá bom, professor? A gente disponibiliza no Futebol do Norte. Obrigado, Olavo. Obrigado, Alexandre. O programa fica aí na página do Futebol do Norte, são mais de 50.com/Futebol do Norte, e também 2 canais do YouTube, né, Alexandre? Vai ficar disponível no meu canal, e a gente vai disponibilizar também esse programa no canal do Futebol do Norte. Um abraço, gente, uma ótima noite e muita saúde para todo mundo. Valeu, tchau, tchau.